Quem trabalha com vendas já sabe. Quando o lead chama no WhatsApp, pode acontecer dele parar de responder simplesmente do nada. Imagine que legal se a gente pudesse configurar o nosso agente de IA para fazer um processo tipo follow-up. Vamos explorar um pouquinho das configurações do nosso agente? Clicando novamente na opção Agentes no menu, eu vou acessar o agente BIA que estamos criando. Vou até tirar também do modo treinamento aqui. A gente vai explorar um pouquinho as configurações, eu vou passar por cada uma delas, explicando um pouquinho para que serve. O ajuda humana a gente até já viu na prática como funciona. O agente simplesmente, em determinados momentos, tem a capacidade de transferir esse atendimento para o seu time de humano que você colocou ali no menu equipe, tá? Utilizar os emojis nas respostas, o nome mesmo já fala. O agente tem essa capacidade de usar emojis ou não? Dependendo, se você quer uma comunicação mais formal, talvez não faça sentido. Então você pode ativar ou desativar essa opção. O restringir temas permitidos também vai depender muito do seu cenário. Por exemplo, se eu quero criar um agente para uso pessoal, talvez eu não quero restringir ele para um tema específico, eu quero conversar com ele sobre qualquer coisa. Agora, caso o meu agente for um agente de vendas, um agente específico de um produto, aí sim eu quero restringir ele para que ele não fuja dos treinamentos que eu fiz. Ele não converse com o cliente sobre outras temáticas que fogem do que eu treinei ele. Então eu também posso ativar ou desativar essas opções, tá bom? Uma opção bem legal aqui, que para mim é a minha preferida, é o dividir respostas em partes. Quem nunca conversou com algum contato no WhatsApp, por exemplo, e geralmente as pessoas têm o costume de, quando tem que enviar uma mensagem muito longa, acaba dividindo essas respostas em várias mensagens. Ou até iniciando, né? Quando você recebe uma mensagem, por exemplo, oi, aí a pessoa envia mensagem. Tudo bem? Envia mensagem. Qual o preço do seu produto? Envia mensagem. Então, as pessoas têm esse comportamento de enviar várias mensagens para perguntar, às vezes, a mesma coisa, né? Então, é uma conversa natural e deixa ali o chat muito mais humanizado. Quando você ativa essa opção, você dá justamente esse comportamento para o seu agente, porque é natural. Inteligência artificial, em algum momento, vai gerar uma resposta grande, uma resposta complexa, e aí é interessante a gente estar com essa opção ativada para que ele consiga ter a autonomia de dividir essas respostas em várias mensagens e deixar o atendimento ainda mais humanizado, tá? A gente também tem a opção de habilitar o permitir registrar lembretes. Isso permite, por exemplo, imagine o cenário que a gente fez o agendamento, igual a gente foi lá e ativou a opção do Google Calendar de ativar o agendamento com o vendedor. Você poderia habilitar essa opção e instruir o agente, por exemplo, após fazer o agendamento, crie um lembrete para o cliente para lembrá-lo da reunião, do agendamento, 30 minutos antes. Então, essa opção, ela realmente dá a capacidade do agente registrar lembretes ali durante a conversa, tá? E até exemplos mais simples, né? Então, pensa no uso pessoal. Você manda uma mensagem para o seu agente e fala, me lembre de buscar meu filho na escola às 5 horas da tarde. Então, essa opção dá essa capacidade para o agente, tá bom? Tem a questão do time zone, vai muito depender da sua localização. O tempo de resposta, ele é muito importante. E ele é bem parecido também com aquela opção de dividir respostas em partes. Só que ao invés de enviar, eu vou estar recebendo essas respostas. Por exemplo, aqui a gente vai ver que está ativada a opção imediatamente. Isso significa que a cada mensagem que o agente recebe, ele vai responder uma a uma. Por exemplo, oi, tudo bem? Qual o preço? São 3 mensagens, 3 interações que o cliente teve com o seu agente. O comportamento padrão é ele responder mensagem a mensagem. Só que a gente pode mudar isso. A gente pode vir aqui, por exemplo, e ativar um intervalo de 10 segundos. Isso significa que as mensagens que eu receber dentro do intervalo de 10 segundos, ele vai agrupar essas mensagens e dar uma única resposta. Isso também deixa muito mais humanizado o seu atendimento. Limite de interação. Você também pode evitar
aqueles contatos que quando percebe que está conversando com chatbot, com inteligência artificial, começa a conversar assuntos aleatórios, fugir um pouquinho, ou começar a brincar com o seu agente de IA, fazendo consumir créditos de forma desnecessária. Então você também pode vir aqui limitar, por exemplo, cada atendimento pode ter no máximo 100 interações. Então você tem esse tipo de autonomia também. Agora, falando daquele processo que eu comentei no início do vídeo, num processo de vendas, onde o lead para de responder. Olha que legal, a gente pode, por ações de inatividade, dar instruções para o agente para que ele consiga chamar o lead de novo para a conversa. Olha um exemplo bem legal. Aqui no adicionar ação anterior, eu posso vir e configurar. Se o cliente deixar de responder por 5 minutos, eu quero que você analise a conversa e crie uma mensagem que convença, que engaje, engaje o cliente e faça ele retomar a conversa. Faça ele te responder novamente. Isso é muito interessante. Eu posso criar quantas ações de inatividade quiser. Então, se ele não responder em 5 minutos, faça tal coisa. Se ele não responder dentro de 1 hora, ofereça um frete grátis. Depende muito do contexto. Se não responder durante, talvez, 4 horas, ofereça um cupom de desconto. Então, tem várias situações, vários casos de uso que você pode colocar aqui, tá bom? Então essa ação é muito interessante. Uma coisa legal também, que é uma das mais preferidas minha aqui, que realmente aumenta a autonomia que a gente tem e as possibilidades, é o conceito de multi-agentes. Assim como você tem um time humano, que você só não tem uma pessoa, você tem várias pessoas, você pode ter um time de IA. Cada agente que você criar, você pode colocar uma responsabilidade específica sobre ele. O que ele deve ou não deve fazer. Mas o legal você pode fazer os agentes se conhecerem e transferir o atendimento entre eles mesmos, dependendo de alguma situação que aconteça no atendimento. Por exemplo, imagine que eu tenho uma agente lá um agente de financeiro, por exemplo. Aqui em regras de transferência, eu consigo adicionar uma regra de transferência e eu dou uma instrução. Por exemplo, quando o cliente quiser falar algo sobre financeiro ou reembolso, algo do tipo, eu quero que você transfira esse atendimento para um outro agente de IA, que é talvez a Gigi, que daí a Gigi ela é do financeiro. Ou posso, por exemplo, se o cliente estiver bravo e falando palavrões, aí eu quero que você transfira para um humano específico, que é o Matheus, por exemplo. Então as regras de transferência é a funcionalidade que vai deixar o seu time de IA e o seu time humano conseguir trabalhar ainda mais em prol do atendimento para realmente resolver o problema do seu cliente de ponta a ponta.